Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui, sabendo também da alegria de vocês, e é com muita alegria que eu saúdo a cada um nesta noite, com a graça e a paz daquele que está acima de todas as coisas, aquele que é soberano, aquele que é o Criador. Eu quero saudar a cada um nesta noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom que estamos de volta. Recomeçamos esse ano as devocionais estas que tanto nos fortalecem, tanto nos ensinam, né? E faz com que nós possamos crescer um pouco mais a cada dia na palavra do Senhor. Começamos ontem com o nosso pastor e já demos aí o pontapé inicial para essa caminhada durante mais esse ano. E se Deus quiser, em nome de Jesus, logo estaremos juntos, podendo cultuar, podendo louvar a Deus presencialmente, todos juntos e podendo nos abraçar também. Amém, meus irmãos? Que alegria estar aqui mais uma vez. Vamos já iniciar abrindo a palavra de Deus lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 1, de 2 a 5. 2 Coríntios 1, de 2 a 5. A palavra de Deus nos diz assim: graça a vós e parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo Jesus. Que maravilha, que palavra linda. Meus irmãos, vamos agora curvar as nossas frontes, vamos pedir a Deus para que essa palavra ache guarida no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos irmos dormir hoje um pouquinho mais rico em conhecimento da palavra do Senhor, e que essas palavras movam os nossos corações naquilo que Deus desejar de nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que maravilha, Senhor, podemos estar aqui juntos, ó Pai, reunidos, mesmo que através deste meio que o Senhor nos deu, que é a internet, de podermos nos unir em oração, Senhor, podermos nos unir na leitura da palavra, Senhor, e bendizer o Teu santo nome, te louvar, Senhor, te glorificar, Senhor, e dizer a Ti, ó Pai, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é soberano, o Senhor é o único Criador de todas as coisas, do céu, da terra e tudo, Senhor, que nela há, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Pai, queremos colocar nossas vidas diante do Senhor, queremos colocar a vida dos nossos familiares, o nosso lar, queremos colocar, Senhor, diante do Senhor, a vida, Senhor, daqueles que neste momento estão num leito de hospital, Senhor, tentando se recuperar de uma doença ou se recuperar de uma cirurgia. Pai, em nome de Jesus, acampe Teus anjos, ó Pai, ao redor dessas pessoas, ó Pai, e ao mesmo tempo, Senhor, console e conforte, Senhor, o coração, conforme acabamos de ler na Sua palavra, conforte e console o coração dos familiares, daqueles que estão hoje no hospital, mas que também sofrem, Senhor, por conta dos seus familiares e queridos, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez por esse retorno. Obrigado porque ontem já iniciamos, ó Pai, esse novo período de devocionais, ó Pai, na Tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Cuida da Tua igreja, Senhor, nos 4 cantos do mundo, Senhor. E em nome de Jesus,
Cuida daqueles irmãos que estão necessitados, ó Pai. Que o Senhor coloque sua mão poderosa sobre a vida de cada um, Senhor. E que o Senhor esteja também orientando a todas as autoridades, ó Pai, para a necessidade, Senhor, daqueles que precisam. Obrigado por tudo, Senhor. Nos guie nesta noite, em nome de Jesus, para que nós possamos aprender, entender, ó Pai, e daqui para frente praticar aquilo que o Senhor requer de nós. Obrigado por tudo, e assim nós oramos, Senhor, em nome daquele que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, essa palavra é uma palavra muito forte, que nos ensina coisas que muitas vezes a gente acaba por esquecer. Nestes versículos que acabamos de ler, Paulo ele inicia exaltando o nome de Deus por quem ele é. E Paulo fala que ele é Pai de Jesus e Pai de toda a misericórdia, Pai de todas as misericórdias. Por quê? Porque ele é a fonte de toda a misericórdia, que faz com que nós não recebamos da parte de Deus aquilo que realmente nós merecemos. Ou seja, nada, porque nós somos pecadores. Nós muitas vezes decepcionamos a Deus e mesmo assim ele tem misericórdia de nós. E também Paulo fala que ele é Pai de toda a consolação. Por quê? Porque só nele nós temos o consolo profundo, só nele nós temos o consolo verdadeiro e eterno. Um trecho parecido, meus irmãos, com esse, está lá em Efésios 1:3, onde Paulo louva a Deus pelas coisas que ele fez. E lá em 1 Pedro também, 1 Pedro 1:3, onde em meio a uma situação de ameaça de morte, havia esperança no Deus da ressurreição. E Paulo louva a Deus pelas bênçãos do futuro. Nós vemos que Paulo, ele era confortado por Deus, Paulo ele era consolado por Deus por tudo que ele passava nas prisões, nas perseguições. E assim, Deus colocava no coração de Paulo também o desejo de consolar a outros. E assim, meus irmãos, precisa ser conosco. Se Deus nos consola, nós precisamos também lembrar de consolar e de confortar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que carecem disso da nossa parte. A correria do dia a dia, muitas vezes, e a ansiedade, elas tiram muitas vezes de nós esta percepção. Não que sejamos ruins, mas tudo isso faz com que nós muitas vezes esqueçamos de perceber isso à nossa volta. Consolar, confortar, tudo isso denota, ou seja, indica o ficar do lado de uma pessoa e encorajá-la enquanto ela estiver suportando e passando por pesadas provas e aflições. Nós precisamos, irmãos, independente da nossa correria, estarmos atentos a tudo isso, estar atento a isto. Meus irmãos, nosso tempo aqui, hoje, ele é curto, e eu não poderia falar desse texto sem falar de uma situação que hoje aflige a todos nós e aflige o mundo. Nós vemos à nossa volta amigos, irmãos, e até mesmo eu, infelizmente, passei por uma situação dessa. Essa situação que aflige a cada um de nós, aflige milhares e milhares, milhões de pessoas no mundo. Meus irmãos, e hoje no nosso país, lá no estado do Amazonas, milhares e milhares de pessoas estão sendo afligidas, e principalmente em Manaus, na cidade de Manaus, onde nós estivemos com o nosso pastor e parte do nosso conselho lá. Nós estivemos lá vivendo e conhecendo o trabalho daqueles irmãos, que é um trabalho maravilhoso, um trabalho que Deus colocou no coração deles. Esta cidade hoje está sendo afligida com essa pandemia, onde muitos irmãos nossos estão padecendo, meus irmãos. E esta pandemia cruel e seus desdobramentos tem deixado sequelas assim incríveis na vida das pessoas. E a igreja
Presbiteriana de Manaus, ela teve, ficamos sabendo, ela teve vidas ceifadas que quase que o equivalente ao número de membros da Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos, que não é uma igreja tão pequena. Até oxigênio tem faltado nos hospitais, mas isto, graças a Deus, vem sendo suprido, graças a Deus e graças às pessoas que vêm sendo tocadas pelo nosso Deus. E as pessoas que entendem o que Deus requer delas, o que Deus requer de nós, tem ajudado. Meus irmãos, uma coisa tem sido muito clara na nossa vida no dia a dia. Antes de trabalhar por meio de nós, Deus trabalha em nós. Antes de tudo, antes de Deus nos usar, meus irmãos, Deus nos molda, Deus nos transforma. Deus faz com que nós possamos enxergar coisas que até então nós nunca tivéssemos enxergado. Meus irmãos, é necessário muito mais que ajudar na compra de cilindros. Isso tem sido feito? Claro que tem, mas as pessoas hoje lá e em muitos lugares estão sem recursos até para alimentação e para medicamentos. Nós precisamos estar atentos a essa necessidade. É claro, meus irmãos, que as orações são muito importantes e o Brasil inteiro, o mundo inteiro tem orado pelas pessoas afligidas e que têm sido, digamos assim, acometidas desse vírus. Nós sabemos que pessoas têm orado, o mundo tem orado e devemos continuar essas orações. Não podemos parar de clamar, de pedir ao Senhor da criação para que Ele esteja colocando suas mãos poderosas sobre a vida das pessoas. Nós sabemos que as orações movem montanhas, porque nós sabemos também que a oração ela é ouvida por Deus, e Deus, Ele age quando nós de coração verdadeiro pedimos a Ele alguma coisa, né? E tanto é que o próprio Jesus nos ensinou que tudo que pedíssemos em nome dele, o Pai o faria. Eu sei, meus irmãos, que muito estão ajudando. Nossos irmãos de Manaus estão se colocando à frente como as igrejas da Macedônia, que mesmo sendo provada e afligida, também tem se colocado diante de Deus de forma grata. E é assim que nós devemos nos colocar, sempre de forma grata diante de Deus. E a igreja de Manaus vem ajudando e vem ofertando com muita alegria, com muita generosidade. Isso é maravilhoso da parte dos irmãos de lá. Paulo, meus irmãos, nos ensina que nós podemos e que nós devemos consolar e confortar aqueles que precisam. Não apenas os que estão à nossa volta, mas também aqueles que estão distante de nós. De alguma forma nós podemos ajudar. Deus, meus irmãos, Deus requer isso de nós hoje. Deus quer que nós façamos isso hoje. E eu quero dizer para os irmãos que só existem 2 dias de nossas vidas que nós não podemos fazer nada, meus irmãos. Um se chama o ontem, que já passou. Se fizemos, fizemos. Se não fizemos, o que era para ser feito ontem, não faremos mais. E o amanhã, que ainda não chegou e que nós não sabemos quais são as nossas reais possibilidades de fazê-lo, não é verdade? E hoje é dia para fazer. O dia de fazer é hoje. Não foi ontem. O que foi feito e não será amanhã, porque amanhã as coisas ainda virão. O dia de fazer é hoje. Hoje é dia para amar, para ter fé, para ter esperança, para acreditar. Hoje é dia para dar consolo, hoje é dia para dar conforto, hoje é dia para ajudar quem precisa de ajuda. E Deus nos fala disso hoje. Hoje é o dia ideal para fazer, meus irmãos. Nós podemos lembrar aqui que o primeiro milagre de Jesus, que foi
a transformação da água em vinho, ali Jesus pediu para que os homens trouxessem talhas com água. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele mesmo pediu que removessem a pedra. Acho que todos lembram disso. Jesus, ele tem poder, ele tinha poder, tem poder para fazer tudo isso sozinho. Mas ele pediu para que as pessoas fizessem. E Jesus nos ensina o que com isso, meus irmãos? Jesus nos ensina a acreditar, Jesus nos ensina a ter fé, mas também Jesus nos ensina que é preciso agir. Ele nos ajuda, Ele nos protege, Ele nos dá suporte para tudo em nossa vida. Mas Jesus, Ele nos ensina e quer que nós também possamos agir nas coisas da nossa vida. O tempo é hoje e esta palavra nos exorta a orar mais e mais. Mas também, meus irmãos, esta palavra nos exorta a agir, a entender que é necessário abraçar os irmãos, abraçar o nosso semelhante, confortar, consolar e ajudar naquilo que for preciso. Meus irmãos, é isto que Deus deseja de mim, é isso que Deus deseja de você, é isso que Deus deseja de nós, independente de sabermos, meus irmãos, que essa situação que vivem muitos estados, muitos países de terceiro mundo, como dizem, muitos vivem essa situação caótica, como vive também o Brasil, e muito mais ainda aqui no Brasil, os nossos irmãos do Amazonas, nós sabemos que tudo isso é consequência dos absurdos praticados pelos governantes e tantas outras autoridades que simplesmente não honram o que o próprio Deus lhes outorgou. Deus, ele é quem decide, é quem coloca as autoridades. Deus é quem permite que as autoridades, os governantes sejam eleitos. Só que muitos não percebem isso, não entendem a razão por que Deus os colocou ali. Deus os colocou ali para serem justos. Mas, independente disso, nós queremos entender que precisamos agir, independente dessas autoridades agirem ou não. E agora, meu irmão, se você que está assistindo essa mensagem sentiu no seu coração o desejo de ajudar, independente do seu credo, independente da sua placa religiosa, né? Peça para que Deus te dê discernimento, peça para que Deus te dê entendimento no seu coração, para que você possa, conforme eu disse também, independente de placa de igreja, que você possa entender o que Deus requer de você, entender o que Deus deseja que você faça, independente de placa de igreja. Procure o seu líder espiritual, procure o seu pastor, procure um presbítero da sua igreja e o faça com amor, o faça com generosidade, que possamos entender da parte de Deus que Ele deseja que nós sejamos realmente discípulos, que nós façamos aquilo que Deus deseja de nós, que nós possamos ajudar, que nós possamos fazer com que pessoas tenham pelo menos minimizadas a tua dor, o teu sofrimento por causa dessa pandemia e por causa da situação que eles acabam vivendo. Que Deus te abençoe, que Deus de forma especial abençoe todos aqueles que estão hospitalizados, todos aqueles que de forma direta e indireta estão sofrendo com essa pandemia e passando por necessidade. Que Deus te guarde, que Deus te proteja e que você esteja fazendo de forma correta tudo aquilo que as autoridades, principalmente da área de saúde, pedem para nós. Lave sempre as mãos com sabão, sabonete líquido, com álcool gel. Use máscara quando você estiver no meio de muitas pessoas,
ou algum grupo de pessoas. Faça isso com consciência. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe o seu dia a dia. E eu quero agora encerrar da minha parte esta devocional. E o meu desejo, o desejo do meu coração é que você tenha entendido aquilo que Deus requer de você, aquilo que Deus requer de mim, aquilo que Deus requer de nós, aquilo que Deus requer da nossa vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra maravilhosa, por essa palavra que enriquece, que nos fortalece, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que ela tenha, Senhor, realmente achado guarida no coração das pessoas que tiveram a oportunidade de assistir esta devocional, Senhor, e que todos possam, Senhor, de forma direta e indireta, ajudar aqueles que precisam, Senhor, independente da forma, mas que todos continuem em oração, clamando a Ti, Senhor, pela vida dessas pessoas que padecem, essas pessoas que sofrem, os familiares que sofrem e que precisam ser consolados e também confortados, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela certeza da salvação. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos deu o Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, para levar, Senhor, naquela cruz de madeira, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe, ó Pai, cada um, Senhor, que ouvir esta palavra nesta noite, Senhor. Esta palavra que ficará gravada para que todos possam acessar. Muito obrigado por tudo, Senhor. Guarda a nossa igreja, Senhor. Guarda o Teu povo nos quatro cantos da terra, Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Meus irmãos, eu deixo aqui o meu abraço para cada um de vocês, na certeza de que Deus está cuidando da sua vida, tenha certeza disso. E se você não conhece esse Deus ainda, você precisa conhecer, que é o Deus da salvação, o Deus que te ama, o Deus que te protege, o Deus que te dá a provisão. Que Deus abençoe sua família e eu peço a vocês que agora, aí onde vocês estão, vocês orem com seus familiares, ó Pai, ó meus irmãos, e peçam ao Pai para que Ele os guarde, que Ele os proteja de todo mal. Fiquem com Ele e acreditem que Ele voltará, Jesus voltará, e isso está próximo. Deus os abençoe. Um grande abraço e boa noite.